Vamos, queridos, ao momento da palavra, um momento sempre esperado. Quantos são apaixonados pela palavra de Deus aqui? Amém, amém. Estão animados mesmo, apaixonados mesmo, hein? Glória a Deus, assim que é bom, não é? O pregador precisa ser animado também, não é? Quantos oraram pelo pregador, né, quando saiu de casa? Fala um amém aí, ó, tem menos améns, né? Mas isso, ore, né? A gente espera ser abençoado pela palavra, né? Mas ore também por aquele que administrar a palavra, faça isso, né? Para que nós sejamos sempre abençoados, né? Abra a tua Bíblia comigo, queridos, no Evangelho de João. Nós vamos estar projetando ali, mas eu quero que você possa estar acompanhando conosco. Abra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, e deixa aberto aí. Nós vamos passear aqui pelo Evangelho de João, capítulo a capítulo. E na hora que você cansar, você diz assim, deu, pastor. E aí eu paro, tá certo? Imagino que lá pelo capítulo 10 ou 15, não, vocês são valentes, eu acho que a gente pode chegar até o capítulo, tem 20 capítulos? 21, olha aí, dá tempo, né? Mas eu prometo que na hora que você falar cansei, eu paro, amém? Nós vamos capítulo por capítulo, então eu vou começar lendo o primeiro versículo aqui dessa noite. Não vamos ler tantos, mas a gente vai usar bastante esse negrito que tem aqui, que nos norteia na história. E o primeiro versículo que vamos ler é João, o capítulo 1, o versículo 14. Riquíssimo, tem que estar grifado na tua Bíblia. Se não tiver, aproveita esse momento, risca esse negócio aí para que fique registrado. Acompanhe aqui comigo. Aquele que é a palavra, está vendo que a palavra está com P maiúsculo? Isso se remete a quê? A quem? A Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio do quê? De graça. E de que mais? E de verdade. E de verdade. Bom, partindo do conteúdo que você já tem do Evangelho, amém? Conhecedores que somos do Evangelho e da Palavra de Deus, vamos expandir um pouquinho isso aí, não é? Aquele que é a palavra é Jesus, refere-se a Jesus. Através dele tudo veio à existência. Ele estava no princípio e através dele tudo veio a existir. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Fez-se homem, viveu entre nós. Sabe o que é? Ele sendo Deus, despiu da sua glória e viveu, habitou entre nós. Viveu entre nós. O texto fala que vimos a sua glória. Fala para o irmão que está do teu lado, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Sabe o que é? Não é uma lenda, não é uma fantasia. Eu vi a sua glória. João está nos dizendo, eu sou testemunha ocular da sua glória, da sua majestade. Ele é o Filho, o Filho unigênito de Deus, o presente de Deus ao mundo, que veio cheio de graça. Fala comigo, amor. Eu digo graça, você diz amor. Mas não só de graça, não só de amor, mas também do que mais? De verdade, e eu digo verdade, e você diz correção. Eu disse verdade, você diz correção. Porque graça, porque amor, sem verdade, sem correção. Faz assim, Amor sem correção, amor sem verdade, graça sem verdade é desgraça. Então não. Ele veio na plenitude do Pai, cheio de graça e de verdade. Uau! Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Evangelho de João, queridos. Esse é o Evangelho de João. Então, João nos apresenta esse Jesus, esse Deus que viveu entre nós. João nos apresenta esse Jesus próximo, esse Jesus de relacionamento. João nos apresenta um Jesus que de vez em quando dava um perdido na multidão. Sabe para quê? Para ter um encontro com uma pessoa. Dava um perdido na multidão para encontrar com a mulher samaritana, como a minha esposa pregou há alguns dias atrás.
Então, evangelho de João, queridos, esse é evangelho de relacionamento, esse é evangelho pessoal, mas mais do que isso, João nos apresenta Jesus como a plenitude de Deus aos homens, como a bênção máxima, a providência máxima de Deus aos homens, é Cristo Jesus. Amém? Essa é a ênfase do Evangelho de João, né? Então, no Evangelho de João, ele não relata muitos milagres de Jesus. João não está preocupado em nos mostrar o que Jesus faz. João está preocupado em nos apresentar quem Jesus é. É isso. Então, o resumo, né? E assim, como é que você faz o resumo de um livro de 21 capítulos? É muito ousado, Mas um resumo do livro de João é esse aqui. Jesus é a plenitude de Deus aos homens. Só é possível fazer um resumo porque Jesus é tudo. Qual que é o resumo do livro de João? Jesus é a plenitude. É a expressão máxima do amor de Deus aos homens. Jesus é a resposta de Deus à necessidade dos homens. Amém? Esse é o Evangelho de João. Encantador, sim ou não? Encantador, abençoador. A verdade é, Jesus é tudo que eu e você precisamos. É isso que João nos apresenta. Então, dito isso, né, o que a gente tem aqui como uma introdução, já é assunto bastante para meditação nessa noite. Fala para o irmão que está do teu lado, Jesus é a vida. Jesus é a vida. Essa é uma verdade dos evangélicos. Nós temos isso como verdade absoluta, amém? 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 Jesus é a vida. Jesus é a vida, meu irmão. Ele não é um meio para que eu e você venhamos viver a vida que a gente acha que a gente merece viver. Não, Jesus é a vida. Jesus não é um meio para a realização dos nossos planos. Não, Ele é a plenitude de Deus para nós. Ele é a vida que eu e você precisamos. Esta é a ênfase do livro de João. O livro de João fala disso. Jesus é tudo que nós precisamos. Então, e a gente precisa ser verdadeiro, porque às vezes fantasiamos uma vida para nós, acreditamos que se tivéssemos uma coisa aqui, uma coisa ali, isso poderia nos suprir, isso poderia de alguma forma trazer satisfação a nós. Às vezes fantasiamos isso. Até podemos disfarçar, né? No discurso a gente é bom, a gente canta, nada satisfaz a minha alma, só Jesus. Cantávamos, né, música antiga, né? Nada satisfaz a minha alma, só Jesus, né? E a gente diz amém para isso. Mas às vezes as nossas ações dizem o contrário. Sabe, queridos, o que entrega o nosso coração são as nossas orações. Às vezes oramos e ouvindo, a gente não ouve a nossa oração, sabia? A gente fica só papagaiando, mas pare para ouvir, me diga da tua oração. Muitas vezes a nossa oração, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, eu necessito, Senhor, Senhor, Senhor. E eu te pergunto, necessita para quê? Faça essa pergunta para você mesmo. Para quê? Para quê? A pergunta é para quê? Para quê? E aí vai vir a resposta, para que eu possa descansar, para que eu possa ter paz. Eu preciso disso, daquilo, para que eu possa ter segurança. Eu preciso disso ou daquilo, para que eu possa ter satisfação. Então, irmãos, Jesus vai se tornando um meio para a gente chegar naquilo que a gente acha que é vida boa. Vai se tornando um meio para chegar naquilo que a gente acha que pode nos satisfazer de verdade. Então Jesus vai se tornando um executor das nossas fantasias. Está me acompanhando? Está me acompanhando? Essa é a realidade. Essa é uma realidade. E no Evangelho de João, a minha impressão, e é isso que me motiva a trazer essa palavra, é que Jesus, ele parece desafiar
Todas as nossas fantasias, tudo aquilo que você fantasia que pode te trazer plenitude, tudo aquilo que você fantasia que pode te fazer completo, o Senhor Jesus desafia. Como quem diz assim: me diga o que você imagina que pode te fazer completo, me diga aí, que eu vou mostrar para você que isso não funciona. Me fala, me mostra o que você imagina, o que você fantasia que possa te produzir plenitude, satisfação, que possa alegrar e preencher o teu coração. Me fala, que eu vou mostrar para você que isso não funciona, que isso não produz paz genuína e duradoura. Parece que é esse o desafio que o Senhor Jesus faz a todos os homens no Evangelho de João. E eu quero te desafiar nisso. Eu quero te desafiar nisso. O que você imagina? O que você tem orado e imaginado e fantasiado? Que a gente fantasia, se eu tivesse isso, aí sim, eu seria pleno, aí sim, aí sim eu ia adorar a Deus com vontade. Imagina aí. Põe de ladinho aí para que a gente possa permitir com que o Senhor Jesus confronte, nos mostre se isso tem futuro mesmo, se isso funciona mesmo. Então, queridos, a gente chega aqui no capítulo 2. Acha aí o capítulo 2 na tua Bíblia. E o negrito na minha aqui está assim, ó. Jesus transforma água em vinho. Como é que está na sua? Jesus transforma água em vinho. A maioria é isso, né? Jesus transforma água em vinho. Esse milagre aconteceu num casamento. Você conhece a história? Eu vou recorrer à história, porque nós temos quantos capítulos? 21 capítulos, então a gente está no segundo, né? Então seremos breve. Você conhece a história? O casamento estava bombando, estava tudo conforme planejado. E noivo, e família de noivo, e família de noiva, planeja mesmo, não é não? Quanto tempo você planejou o teu casamento? Não é? A gente planeja o negócio para que tudo dê certo. E o que aconteceu? Estava tudo dando certo mesmo, mas de repente algo saiu, deu errado. Algo deu errado. Sabe o que aconteceu? O vinho acabou, e acabou antes da hora. Acabou antes da hora. Então, a frustração era grande e aquilo ia acabar num caos. Imagina todo mundo murmurando: acabou o vinho, acabou o vinho. Rapaz, que festa é essa? Me convidou para essa festa? Você tomou? Eu tomei só meio litro de vinho. E você? Eu tomei 1,5 litro. Mas acabou. Entende? Começa a ficar aquele converseiro ali, porque acabou o vinho. Acabou o vinho. E Jesus está ali, como quem desafia: me fala o que preenche o teu vazio, me fala o que te dá satisfação, que eu vou mostrar para você que isso não funciona. Esse é o desafio. E casamento, meu irmão, ele aponta, para glamour. Casamento aponta para glamour, casamento aponta para riqueza, casamento aponta para banquete, casamento aponta para a nossa melhor versão, não é? Fala a verdade, você vai num casamento e você aluga um terno, não é? Eu que não sou dos ternos, mas vai num casamento e precisa alugar um terninho, não é não? Viu, deixa eu dizer algo. A maior parte das fotinhos aí do perfil do WhatsApp, é uma foto que você bateu aonde? Num casamento. No Instagram. Por quê? Porque ali é a tua melhor versão. A gente está tudo bonito, maquiado, cabelo penteado, fez a barba. Não é? Casamento aponta para isso, queridos. Aponta para uma fantasia que às vezes o mundo diz para mim e para você, que se você tiver uma mesa farta, se você tiver bem arrumado, bem vestido, com os panos legal, se você tiver num banquete, se você tiver nesse ambiente de glamour, aí sim você é satisfeito. Se tudo está dando certo conforme planejado, aí sim você está satisfeito. Essa é a fantasia que o mundo vende e às vezes a gente compra. O vinho aponta para a alegria desse mundo. Para a alegria desse mundo. Para a alegria desse mundo. Esses são os ingredientes que o mundo diz e nós fantasiamos como algo que pode nos trazer satisfação. Bem vestido, bem postado, glamuroso. A gente aluga até carro para ir em casamento.
Ah, eu não vou com o meu carrinho velho, não vou chegar lá naquele lugar bonito. Que isso, vamos chegar com um carrão bacana, não é? Não é? É para ostentar, meu irmão. Essa é a realidade. Mas Jesus está ali para denunciar que essas fantasias não são capazes de preencher o vazio do coração do homem. E não importa a festa, não importa a beleza da festa, não importa tão bem organizada, tão glamurosa quanto ela é. Uma hora as luzes da festa apaga. Não importa, uma hora a alegria do mundo se vai, a alegria do vinho se vai. Não importa. Ah, eu vou para uma rave, 5 dias de festa. Pois é, uma hora vai acabar. E uma hora vai apagar, as luzes se apagam. E você volta para um vazio, porque isto não preenche. Você sabe da história. Você sabe da história. O vinho bom foi o que o Senhor Jesus proporcionou. Sabe qual que é a mensagem, meu irmão? O vinho bom é o que o Senhor Jesus proporcionou. Sabe qual é a mensagem, meu irmão? É que a alegria boa é aquela que o Senhor Jesus proporciona. Nada satisfaz a tua alma, a não ser Jesus. 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 Eu não sei o que você fantasia. Eu sei das minhas fantasias. Eu não sei o que você fantasia. Ah, se isso acontecer, se eu tiver isso, aí sim eu vou ter alegria, aí sim eu vou ter plenitude. E às vezes a gente tem algumas coisas muito boas e lícitas. Ah, se eu tiver sucesso profissional, sucesso na família, um casamento bacana, se eu tiver bens, se eu tiver sucesso ministerial, se tudo estiver dando certo, aí sim, aí beleza, eu vou ser pleno. Sabe o que Jesus está nos dizendo, meu irmão? Nada nos é suficiente. Isto não é suficiente. Isto não é o bastante para nos produzir plenitude. Não é o bastante. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: rapaz, você é um saco sem fundo. Você é um saco sem fundo. Não, você é um saco sem fundo. Nada te satisfaz. Nada te satisfaz. Só Jesus preenche o vazio do homem. É uma mensagem antiga do Evangelho, meu irmão, mas nós precisamos viver isso aí, porque tem muita gente fantasiando que as coisas desse mundo pode lhe trazer plenitude. João apresenta a resposta de Deus ao nosso vazio. João apresenta a resposta de Deus ao nosso vazio. E a resposta é Jesus Cristo, não é outra coisa. É Jesus Cristo. Ao encontrar Cristo Jesus, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. Amém? Amém. É esse o evangelho que João nos apresenta. No capítulo 2, as festas, os banquetes, o melhor dessa terra, não é? Porque quando a gente vai casar e vai fazer uma festa de casamento, se vai fazer uma festa de casamento, que faça bem feita, que tenha abundância, que seja bom, não é? O que tem de melhor nesse mundo, o que tem de melhor do que eu possa proporcionar, é numa festa de casamento que a gente vai gastar dinheiro para fazer o negócio ficar bom. O que João está dizendo, no Evangelho de João nos diz que a alegria desse mundo não é capaz de nos satisfazer. A resposta para o nosso vazio é Cristo. Amém? Amém? Vira mais uma paginazinha. Capítulo 3. O que acontece no capítulo 3? Diz para mim. O que está escrito em negrito aí? Jesus encontra Nicodemos. Tem um encontro com Nicodemos. Vou ler o texto de Nicodemos, talvez você não se recorde. Eu vou ler do João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, depois eu pulo do 9 para o 10. A história é assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus em que hora? À noite. E disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta,
Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Deixa eu dizer algo para você, queridos. Nicodemos era um cara cheio de cultura. Nicodemos é um cara cheio de escola, cheio de teologia, cheio de leis, cheio de conhecimento, cheio de reconhecimento humano, cheio de títulos. Mas ele vivia o vazio da alma. Ele vivia o vazio. A sua teologia, a sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus títulos, a ser uma figura respeitada, não era o bastante, não preenchia o seu coração. E ele vai até Jesus, e vai até Jesus à noite. Ele quer passar despercebido. Ele não quer macular, ele está preocupado com a reputação dele. Ele não quer ser identificado como um seguidor de Jesus. Ele não quer ser identificado como os humildes, os simples que estão em torno de Jesus. Mas o vazio da alma o leva até Jesus. O leva até Jesus. E Jesus percebe esse vazio. Jesus percebe esse vazio. E às vezes, meu irmão, eu e você fantasiamos. Fala aí, fantasiamos. Que um título, que um conhecimento, que a sabedoria. Se eu tivesse um pouco mais. Se eu tivesse nascido numa outra família. Se meu sobrenome fosse o tal. Estudar é bom. Fala por irmão, estudar é bom. Fala. Estudar é bom. Ninguém aqui está fazendo apologia à ignorância. Estudar é bom. Mas sabe o que a figura de Nicodemos nos avisa? Sabe o que a figura de Nicodemos nos lembra? Que o vazio do teu coração só pode ser preenchido por Jesus. Não adianta, queridão, botar lá 10, 4, sei lá, quantos diplomas você quiser. Eu tenho graduado, pós-graduado, pós não sei o que, doutorado, viu? Deixa eu te dizer. Se não tem Jesus, não vale nada. Nicodemos é essa figura. Nicodemos é essa figura. É esta pessoa, cheia de título, de reconhecimento, de reputação, mas vazio. E Jesus percebe esse vazio. Jesus percebe. Meu irmão, deixa eu dizer, se a plenitude estivesse numa boa formação, no glamour dos diplomas das melhores universidades desse país, viu, Nicodemos não tinha procurado Jesus. Ele estava pleno, está tudo certo. Não, tem um maluco pregando aí, mas estava lá. Se o vazio, se isso preenchesse o vazio do coração, estava tudo certo. Nicodemos não ia procurar Jesus e não teríamos essa marca na história. Ia ser um prejuízo. Sabe por quê? Porque diante desse vazio, Jesus faz uma declaração para este homem cheio de conhecimento, mas vazio de essência, o texto mais lido e mais famoso da palavra de Deus, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vou ler na versão antiga, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Senhor para Nicodemos é: Nicodemos, a plenitude está em Cristo. Deus deu a resposta de Deus, Nicodemos, ao vazio do teu coração. Não é os muitos diplomas, a resposta é Cristo Jesus. Irmão, olha bem para mim aqui. Jesus não é um homem de mentira, de conversinha. Não é. Se a plenitude do homem estivesse em qualquer outra coisa, nesse texto aqui, o Senhor Jesus ia declarar, ia entregar a chave. Quantos querem a chave? Diz amém. Quantos querem a chave? Eu quero a chave. Pois é. Essa é a hora. O Senhor Jesus ia entregar a chave. Esse texto seria um outro texto, meu irmão.
O Senhor Jesus ia dizer para Nicodemos assim: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu carro novo, deu riqueza, deu prosperidade, deu casa na Alphaville, deu um carro esportivo e muito dinheiro para que todo aquele que crê nessas coisas, no carro, no dinheiro, na casa da Alphaville, não pereça, tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida tranquila, eternamente. Seria assim esse texto, mas não é. Mas não é, porque a resposta de Deus a um vazio do seu coração, do meu coração, ao do personagem da nossa história, Nicodemos, a resposta de Deus não são bens, não é nada que você possa conquistar, veio pela graça, e pela graça de Deus, Ele nos deu aquilo que nem dinheiro nenhum compra, Ele nos deu aquilo, o único que Ele tinha de único, Ele deu o seu Filho. A resposta é Cristo Jesus. Os crentes precisam voltar para Cristo Jesus. Porque fantasiamos. Fala a verdade. Na conversinha a gente é bom. A gente fala que crê e tal. Mas a plenitude do amor de Deus se expressou nos dando tudo o que a gente precisava. Talvez não seja o que eu queria, mas era o que eu precisava. Eu precisava de Cristo Jesus, eu precisava de um Salvador, eu precisava de um Senhor, eu precisava de um Pai, eu precisava daquele que é a vida, que é tudo, tudo. Eu não preciso de mais nada, eu tenho Cristo Jesus. Esta é a revelação que o Evangelho de João traz a mim e a você. Cristo é suficiente. Amém? Capítulo que nós estamos, Wilson, me ajuda. Vamos para o 4. O que acontece no 4? Fala para mim. O que nós estamos estudando mesmo? Fala para mim, Robertão. Um desafio de Cristo. Jesus desafia. Fala para mim o que você fantasia que pode te dar satisfação. Que eu vou mostrar para você que isso não funciona. Festa funciona? Glamour funciona? O vinho desse mundo funciona? Não funciona. Os títulos, a pompa, o reconhecimento funciona? Não funciona. Agora nós estamos diante da mulher samaritana, é isso que está escrito aí? É a vez dela? Jesus conversa com a mulher samaritana no capítulo 4? Estão comigo? Conhecemos a história, sim ou não? Não vou ler. Mas a mulher samaritana quem é? É aquela que tinha uma expectativa de ser plena, de ser satisfeita, de ser preenchida através de um casamento bem-sucedido. Buscava a plenitude num casamento bem-sucedido. E imaginava que a plenitude estava num relacionamento. É isso, ela buscava isso. E ela já estava no 6º relacionamento, sem sequer alcançar a plenitude. Por quê? Por quê? Porque ela colocou a expectativa daquilo que só Cristo pode dar num homem. Estão comigo? Ela entrou num relacionamento com uma expectativa tão alta, que ela estava achando que esse homem ia fazê-la plena, ia supri-la em tudo. E isso só Jesus pode dar. Então, frustração atrás de frustração. Fantasiou um casamento maravilhoso. Aí sim eu vou ser plena. Pois é, já estava no 6º marido. Queridos, isso é uma realidade. Isso não é só uma historinha bíblica. Eu fui pastor de jovens por muito tempo e casei. Alguns de vocês aí, talvez, né? Que já não são jovens mais. Leandro, eu acho que eu dei uma força lá no casório, né? Quem mais é que eu casei? Os que eu casei não estão aqui hoje. Mas muitos jovens, queridos, eles entram no casamento com uma expectativa lá em cima, meu irmão. Lá em cima. Eles depositam uma expectativa de plenitude, a esperança de saciar essa fome interior no cônjuge. Ele acha que o cônjuge, o seu cônjuge vai o saciar as suas sedes, as suas fomes, e acreditam que o seu cônjuge é a resposta para o vazio do coração. É assim que entra.
né? E esperam receber do cônjuge o que vai receber, o que só recebe de Cristo Jesus. Então é inevitável a frustração. Depois de um mês, ela fala assim: ele não é o que eu esperava, mas não é, mas nunca foi. O que você precisa, você não é de um marido, você precisa de Cristo. É isso que Jesus está dizendo para a mulher samaritana. Então, queridos, as pessoas entram no relacionamento visando ser suprido pelo outro. A ideia eu já contei para os irmãos essa ilustração, né? O normal, né, é a pulga sugando o cachorro. Sim ou não? Não é normal, né? Mas é o que acaba acontecendo, né? Coitado do cachorro, né? Mas o normal é isso, a pulga sugando o cachorro, né? E o sonho de toda pulga é ter um cachorro só para ela. Uau, ele é meu, né? Esse eu vou sugar, né? E aí eu vou me saciar. Essa é a fantasia, né, de toda pulga, ter um cachorro só para ela, né? Mas esse tipo de relacionamento que suga, de vez em quando dá ruim, porque uma pulga casa com outra. E de repente eles estão num relacionamento onde tem duas pulgas e nenhum cachorro. E uma fica sugando a outra. É esse tipo de casamento. Um sugando o outro, um sugando o outro. E não dá certo. Porque a expectativa é muito alta e o outro não supre. E um acaba sendo sugado, ele fala: uau, esse negócio dói. E depois o que ele vai? Ele vai lá e suga também, porque agora é minha vez. Não dá certo isso. A notícia, meu irmão, é que os relacionamentos não são capazes de preencher o vazio do nosso coração, não são capazes de preencher o vazio da alma. Se fosse assim, a mulher samaritana não estava no sexto marido. Tinha 5 que ela estava vivendo, não era dela. Se fosse assim, algumas celebridades que você acompanha aí pela TV, tem uma celebridade que eu já acompanhei e parei de contar. Casou 10 vezes. Aí alguém que estava do meu lado falou assim: por que não desiste de casar? Por que não para? Por que não larga a mão? Não desiste porque acredita que no relacionamento ele pode preencher o vazio do coração. Alguém precisa dizer para ele que o que ele busca, ele não vai encontrar num cônjuge. O que ele busca, ele não vai encontrar num relacionamento. O que ele busca, ele só encontra em Cristo Jesus. Qual é a resposta para o vazio do homem? Qual é a resposta que Deus deu para preencher o vazio do homem? Me diga. Cristo Jesus. Só Ele nos satisfaz. Nada mais satisfaz a nossa alma. Cristo é a água que sacia a nossa sede. É isso que Jesus disse para a mulher samaritana. A notícia é assim, irmão: resolva o vazio do seu coração com Cristo Jesus. Eu garanto para você, teu casamento se alinha, teu casamento é curado, porque você para de ser um pulgão que fica sugando. Você vai encontrar plenitude em Cristo, entende? Então, sigamos. Você está forte? Amém? Estamos no 6, avançamos bem, né, Wilson? Wilson ouviu hoje de manhã? Chegamos no 6. Eu vejo que você deu uma baqueada. Eu vou. 5? Mas o 5 continua, né? O 5 eu vou ajudar você, Jean. Vou direto para o 6, então. Capítulo 6 fala do que, meu irmão? Diz aí. Multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Eu tratei desse assunto aqui no culto dos adolescentes. Eles vão ouvir de novo. Multiplicação dos pães. Você também conhece a história. Vou te contar aqui, depois você lê aí. Jesus se estendeu na pregação, pregou mais do que o seu pastor. Bem mais, falei, glória a Deus. E não dava para dispensar as pessoas. Precisava dar comida para as pessoas. E não tinha pouca gente, tinha muita gente. Se contava 5.000 homens. E com 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus alimentou essa multidão. E
E isso foi impressionante, porque o povo logo tirou uma conclusão muito rápida. Um falou para o outro: cara, encontramos a pessoa que pode resolver os nossos problemas. Encontramos a pessoa que pode resolver os nossos problemas. E já tramavam em coroar, em proclamar Jesus como rei. Jesus percebendo, vou fazer um resumo rápido da história. Jesus percebendo, ele foge para o monte, os seus discípulos entram no barco para atravessar o mar da Galileia, para sair do lado de lá, numa cidade chamada Cafarnaum. Você sabe que no meio dessa travessia, o que acontece? Uma tempestade. Vem uma tempestade. A gente estudou muito esse texto esse ano, temos até uma ilustração disso aqui na parede aqui da igreja. E no meio dessa tempestade, Jesus vai em socorro dos seus discípulos, andando sobre as águas, amém? Entra no barco e Pedro anda sobre as águas, entra no barco e desembarca do lado de lá. E chegando do lado de lá, o que rolava do lado de lá? Já tinha uma outra multidão aguardando Jesus, com a expectativa lá em cima. Um falando para o outro, um falando para o outro. Encontramos o cara que vai resolver os nossos problemas. Encontramos o cara que vai resolver a nossa situação. Encontramos. A expectativa estava lá em cima. E no João capítulo 6, o versículo 30, já mostra o nível da expectativa. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: o que farás? O que farás? Qual é o próximo espetáculo? O que você vai fazer? Não, multiplicou o pão. A gente espera algo maior. O que vai acontecer agora, Tiago? Encontramos o cara. Qual é a novidade? Qual é a palavra nova? Qual é o sinal miraculoso novo? Essa era a expectativa. Essa é a expectativa. E o Senhor Jesus, queridos, no versículo 30, eu inverti a ordem aqui, mas no versículo 30, o Senhor Jesus, no versículo 26, o Senhor Jesus vai corrigir a motivação. No versículo 26, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos. Vocês não estão me procurando porque me reconhecem como o enviado de Deus. Vocês não estão me procurando porque me reconhecem como o Messias. Mas porque o quê? Comeram os pães. Só isso? E ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque vocês saciaram a fome de vocês. Então, queridos, o pão aponta para as nossas necessidades atendidas. O pão aponta se tem o recurso, se a despensa está cheia, se a conta bancária está positiva e assim, com um número que não seja zero. Acompanhado. Sinal positivo, né? Vamos melhorar esse negócio, né, Wilson? Sinal positivo. Um número que não seja zero. Acompanhado de muitos zeros. E vírgula, né? Ah, rapaz, aí sim. O pão, queridos, aponta para isso. Para essa expectativa do momento resolvido. Buscavam por alguém que resolvesse os seus problemas do hoje e viram em Jesus a solução para os seus dilemas, os dilemas do hoje. Então Jesus vai fazer uma pregação. Essa pregação está aí nos negritos, na altura do versículo 25. O título da pregação de Jesus é fantástico, vou colocar lá para você. Olha o título da pregação de Jesus. Jesus o quê? O pão da vida. Eu vou dar um resumo dessa pregação. Aquele povo com a expectativa lá em cima. Ontem multiplicou o pão, Jean. O que vai rolar hoje? A expectativa lá em cima. E aí Jesus vai trazer essa pregação. E Jesus fala para eles: hoje não tem pão. Imagina a expressão das pessoas. Hoje não tem milagre. Nos mostra um milagre. Nos mostra um sinal para que creiamos. Jesus fala: hoje não tem pão. Hoje não tem milagre. Hoje não tem sinal. Hoje tem eu. Hoje tem eu.
O pão sou eu. Eu sou o pão que vocês precisam. Entenda, queridos. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não precisam de pão, vocês precisam de mim. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Eu não sou apenas a solução para o hoje. Jesus está dizendo isso para eles. Eu não sou apenas a solução para a barriga vazia. Eu não sou a solução apenas para o hoje. Eu sou a vida. É isso? Jesus é a vida? É a vida ou não? Jesus é a vida. O que Jesus está dizendo é isso. Eu sou a vida que vocês precisam. Eu sou a vida que vocês precisam. Jesus está corrigindo a motivação da multidão. Existe algo maior que a necessidade do hoje. Existe uma vida plena que eu posso dar a vocês. Então, queridos, idealizaram, e a gente também dá dessas. Idealizamos alguns pães que podem saciar a nossa fome, mas o que Jesus está fazendo aqui é contestando essa ilusão. O pão que sacia é Cristo Jesus. E Jesus então vai continuar a pregação dele, e ele vai chamar essas pessoas para uma aliança. Fala para o irmão que está do teu lado, aliança. Vida misturada. A vida misturada com o Senhor. Eu em vocês e vocês em mim. Essa é a mensagem do Senhor. João capítulo 6, eu vou ler esse do 57 ao 58. Fala desta aliança. Da mesma forma, olha isso. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Jesus está dizendo assim, o Pai me enviou e eu vivo por causa dele. Da mesma forma, assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aqueles que estabelecem uma aliança comigo viverão por minha causa. Eu em vocês, vocês em mim, as nossas vidas misturadas. E vocês serão plenos. E sabe qual que foi a resposta das pessoas, irmão? Qual foi a resposta da população? Daquele povo todo que aglomerava em torno de Jesus? A resposta, sabe o que é? É dura essas palavras. Não gostei. Eu queria pãozinho de cevada mesmo. Lá no tempo não era pão de trigo, né? Não tem pão. É claro que tem. Tem um pão que sacia para a vida toda. Tem um pão que verdadeiramente sacia. E naquele dia, naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e fizeram o quê? Deixaram de segui-lo. Irmãos, a mensagem de Jesus era maior que o anseio das pessoas. Entenda isso. Vira para o irmão que está ao teu lado, fala isso. Tem um slide disso aí? Fala isso aí para o irmão que está ao teu lado. A mensagem de Jesus era bem maior do que o anseio das pessoas. Era bem maior. Qual era o anseio das pessoas? Comer o pão do hoje. Mas Jesus deu o pão do hoje. Jesus não menosprezou a demanda do hoje. O Senhor Jesus não despreza, não ignora a sua demanda do hoje, a sua necessidade do hoje. Não, Ele multiplica, Ele provê para o hoje. Mas Ele está nos chamando para algo maior. Ele quer nos proporcionar. Eu tenho algo mais. A mensagem de Jesus é essa. Eu sei da tua demanda do hoje. Eu cuido do hoje. Mas eu tenho algo mais especial para você. Eu sou o pão que sacia essa fome interior, essa fome insaciável que há dentro de você. O pãozinho alimenta a barriga, mas esse vazio interior sou eu, o pão que sacia, o pão que definitivamente sacia. Mas o povo, queridos, enfeitiçados pelas suas fantasias.
Hoje não tem pão. Deram as costas e foram embora. Desprezaram o pão que sacia para a eternidade. Estou encerrando. Que o Senhor nos liberte. Que o Senhor nos liberte das nossas fantasias, irmãos. Que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que a gente desses pães que fantasiamos como algo que pode nos saciar. Que o Senhor nos liberte e que nós possamos ver em Cristo Jesus tudo que precisamos. Ver na pessoa de Cristo a plenitude de Deus a nós. Amém? Tem uma pergunta que todo crente precisa responder. É uma pergunta que a nossa geração precisa responder. Cristo nos basta? É isso mesmo? Cristo nos é o bastante? Pergunta para o irmão que está ao teu lado, é isso mesmo, irmão? Cristo nos basta ou a gente precisa esperar mais alguma coisa? Cristo nos basta? O Evangelho é verdade? O Evangelho anunciado por João é verdade? Cristo nos basta? Ou eu preciso esperar algo mais? Ou eu preciso viver e buscar por algo mais? É que é Cristo que buscamos, vivemos por Ele, pela causa dEle. Essa é uma resposta, é isso que a nossa geração precisa dizer. Vivemos por Cristo? Estamos apaixonados e buscamos a Cristo, ou estamos viciados? Fala comigo, viciado. Numa vibe. Deixa eu explicar para minha mãe, para minha sogra, o que é uma vibe. É uma atmosfera gostosinha, bacaninha, com umas luzes diferentes, um som que dá uns arrepios, que alimenta as emoções, que deixa a gente animadinho, umas mensagens que nos deixam tão viciados nas mensagens que nos deixam animadinho e a gente volta para casa saltitando, animadinho, mas que não sacia. Mas que não sacia. É a Cristo que buscamos. É a Cristo que buscamos. Sabe, queridos, a minha preocupação, como um pregador do Evangelho, é que talvez a nossa geração, não tenha entendido a proposta do Evangelho. Talvez não estejamos entendendo que o Evangelho não se trata do meu conforto, do seu conforto, do nosso bem-estar. O Evangelho trata da suficiência de Cristo para nós. O Evangelho nos anuncia que não tem nada a ver com o meu conforto, com o seu sucesso, com o meu sucesso. O Evangelho diz, Cristo é o suficiente, Cristo nos basta. Viva Cristo! E ponto final. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. A minha preocupação, queridos, é que talvez nós temos adorado um Cristo que não é o Cristo do Evangelho. Talvez nós tenhamos criado, a nossa geração, talvez nós tenhamos criado algo, inventado algo, e temos adorado isso. E aí está a explicação. Por que tantos crentes, fala para o irmão, tá, assim, crentes, vazios, sem propósito, apagados, buscando satisfação, fantasiando nessas coisas todas que falamos aqui, que declaradamente no íntimo sabemos que não satisfaz. A pregação é desnecessária. Tudo o que eu falei você sabe que não satisfaz, mas há uma multidão de pessoas que dizem servir a Cristo, buscando satisfação nisso. Como é que explica? Pior, buscando satisfação nisso e usando Cristo como meio para alcançar as suas fantasias, quando Cristo é a vida que precisamos. Cristo é a vida que precisamos. Nele vivemos. Texto de Atos. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai, pois, primeiro o quê?
o reino de Deus. Busque o reino de Deus e as demais coisas, sabe? E se não for acrescentadas, não muda nada, não muda nada, porque Cristo é suficiente. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. A vida, meu irmão, que queremos viver, só faz sentido se vivermos com Cristo e para Cristo. O resto, tudo é fantasia. O resto, tudo é perda. O resto é correr atrás do vento. Não faz o mínimo sentido. Cristo nos basta. Esta é a mensagem. Todo pregador, irmão, vou abrir meu coração com você. Todo pastor, todo pregador, ele quer ver o evangelho sendo pregado, a igreja crescendo, a gente quer ver. E eu fiz uma viagem, meu povo aqui dorme rapidinho. Dá 10 minutos de viagem, o povo baba. Eu fico só eu e Cristo. Falei, ô glória. E eu, nas minhas conversas com o Senhor, viu, as minhas orações, poucas são por mim. E não tem nada de espiritual nisso. Boa parte das minhas orações, é isso que eu te disse, né? Me diga as tuas orações, que eu vou dizer quais são as suas fantasias. Boa parte das minhas orações são por vocês. Nominalmente, pelo coletivo, pela igreja. O meu anseio é ver você crescer. O meu anseio é ver a igreja crescer. Esse é o meu desejo. E eu estava falando, Jesus, não, Pai, nós pregamos o evangelho que é poder de Deus. A igreja precisa crescer, Pai, nos dá estratégia, nos dá planos. É tudo lícito. Mas sabe o que o Senhor Jesus me diz? Tem que ser do seu jeito. A minha presença não basta. Os muitos testemunhos de experiência com a minha presença, domingo após domingo, não te basta. Tem que ser do jeito que você fantasia. Qual é a resposta, irmão? Cristo é suficiente ou a gente precisa de mais alguma coisa? Cristo é suficiente? O ministério tem que estar bombando para a gente estar pleno? Cristo é suficiente? Ou a conta bancária tem que estar estufada? Promoção, perspectiva, planos, sonhos, realizações, viagens. A tua graça, a tua presença me basta. A resposta para o meu vazio, para o seu vazio, não é um milagre. Não é uma bênção, não é uma coisa. A resposta para o nosso vazio é uma pessoa que eu já tenho, Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos reafirmar que Ele nos é o bastante. Vamos concordar com o Evangelho de João. Paramos no capítulo 6. Sobrou mais um punhado. Se lermos para frente, nós sempre vamos nos deparar com a seguinte mensagem: Cristo nos é mais do que o suficiente. Quem tem a Cristo encontrou um grande tesouro. Amém. Amém.